crente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Quem foi? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo. Olá, povo de Deus, povo da aliança. Eu quero lhes cumprimentar em nome daquele que os seus olhos são como chamas de fogo, daquele que anda no meio dos candeeiros de ouro e que tem em suas mãos as 7 igrejas, que são os 7 anjos, os 7 pastores. Aquele que, quando João viu, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quem é ele? Aqui o Apocalipse revela que é o Cordeiro vencedor, Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o soberano, aquele que é, que era e que há de vir. Que bênção tem sido o estudo do Apocalipse. Cadê sua caneta? Cadê o caderno? Cadê a sua Bíblia? Para poder nós continuarmos aqui. O capítulo 13 fala da besta que emerge do mar. Aqui fala do número da besta. Nós terminamos o capítulo 12 falando da mulher que tinha na sua cabeça, aqui ela vestia do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que simboliza a igreja, o carral, a igreja do passado, que estava grávida. Os profetas profetizavam, os profetas estavam anunciando que viria aquele que Deus já havia dado inspiração a Moisés para escrever em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nasceria da mulher, o segundo Adão perfeito, santo, que viria para esmagar, para derrotar o dragão, para esmagar a cabeça do diabo, o nosso acusador, do Satanás, o nosso adversário, o príncipe deste mundo. E Jesus veio e já o derrotou na cruz e expôs a ignomínia, ao desprezo, os principados, as potestades, triunfando sobre eles. É este Cristo que recebeu o nome que está acima de todo nome e que recebeu a autoridade do Deus Todo-Poderoso, o seu Pai. Autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. E aqui terminou o versículo 17, quando nós falamos da perseguição contra a igreja no passado, para que não nascesse o nosso Redentor. E ele nasceu. E aqui o versículo 17 fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui, quando fala a sua descendência, e quando fala aqui os restantes da sua descendência, é exatamente a igreja hoje, nos dias aqui que João recebeu esta revelação, e até hoje são aqueles como eu e você que o capítulo 6 fala
do cavalo branco com seu cavaleiro, que é o evangelho que tem sido pregado. Capítulo 13, a besta emerge do mar. Vamos ler? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 diademas, e sobre os chifres tinha 10 cabeças, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 260 dias. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos fiéis. Depois eu continuo. Pai, usa-me agora, Senhor Espírito Santo, que inspirou esta palavra. Aplica em cada coração. Aviva a alma e traga esperança a cada coração. A tua palavra nos diz em Hebreus 4:12 que ela é como espada de 2 gumes, que divide a medula, as juntas, a alma, o espírito de cada um de nós. E ela é apta, poderosa, para discernir os propósitos do coração de cada um de nós. Ensina-nos a andar na luz da tua presença. Ensina-nos a andar na santidade. Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meu meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Ó Deus meu, rocha minha, meu Redentor. É em teu nome, Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. É preciso orar para que o Espírito Santo nos fale. Aqui fala que vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. O número 6 na Bíblia é o número do homem. O número 7 é o número da perfeição, da completude, da totalidade. O número 4 fala, como eu lhes disse, dos 4 cantos da terra. Mas aqui o número 10 representa o número aqui na Bíblia do inimigo, do Satanás. E especificamente aqui nessa revelação, onde mostra aqui a besta. Então guardem o número 10. E aqui fala que tinha 10 chifres a besta. Besta é um animal. Lembrando aqui que quando saiu aquele carro a besta, alguns líderes disseram para ninguém comprar, porque aquilo era engano do Satanás. É assim. Lembra que eu preguei domingo, e um domingo aí falei sobre a questão do número da besta, que nós vamos ver aqui agora a marca da besta? Veja bem, 10 chifres. Aqui representa o 10 o número do inimigo, do diabo, do adversário nosso, Satanás.
E 10 chifres representam então chifres, poder. E aqui quando fala da besta, é um animal aqui com um poder, com a magnitude de um poder terrível, aterrorizador. E aqui fala dos 10 chifres e cabeças, está falando de poder, de domínio, especificamente domínio déspota, de jugo, de escravidão, de opressão. E diz então que sobe esta besta, a figura, eu repito, de uma besta, está falando aqui de um animal opressor, dominador, com grande poder, as 10 cabeças, ou melhor, os 10 chifres. Agora, por que fala 7 cabeças, sendo que o número de 7 é o número de Deus, da perfeição? 7 aqui, e quando fala a revelação, por isso que você tem de entender e estudar, se 10 fala do número do Satanás, do diabo, da besta aqui, 7 está falando de engano. Daqui a pouco nós iremos ver em Tessalonicenses, quando fala que o filho da iniquidade, o anticristo, o filho da iniquidade, ele virá com engano, disfarçado. É como se fosse alguém que quer parodiar, que quer imitar. Sempre foi assim. Os líderes, falsos apóstolos, que João lutou contra eles quando escreve as suas cartas, e quando o apóstolo Paulo também, e mesmo nos dias de Jesus. Lembra quando Jesus, ele fala que o ladrão só vem matar, roubar e destruir? Ali está falando de um grupo de líderes que vinham disfarçado como ovelhas, mas eram lobos devoradores. Então a ideia do 7 aqui, deste poder, desta besta com 7 cabeças, é exatamente engano, porque o número 7 é o número da perfeição. Aqui diz 2, a besta que vi era semelhante, olha para vocês verem agora, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, anota aí, com pés como de urso, e boca como de leão, marca aí. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Para nós entendermos aqui, quando fala a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o poder. Nós precisamos de ir, e eu quero pedir você para abrir aí, em Daniel capítulo 7, porque Daniel também, eu falei com vocês no início, que Daniel tem aqui no livro de Daniel, mensagens apocalípticas. O Apocalipse significa tirar o véu, né? Revelar, tirar o pano e mostrar o que está embaixo do véu. Daniel foi também um profeta que tem nesse livro aqui mensagens para o tempo aqui que João também profetizou. E olha para você ver, o capítulo então 7 de Daniel, quero chamar vocês para marcarem aí e estarem comigo. O capítulo 7, versículo 1 fala assim, olha: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse:
eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante ao quê? A urso, o qual se levantou sobre os seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha asas, e tinha nas asas 4 asas de ave nas costas, melhor. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, que tinham o quê? 10 chifres. Veja aqui que Daniel viu 4 animais com aparências diferentes. Ele vê um animal ele fala aqui do leão, do leopardo. Ele fala de todos os animais que João viu aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Só que aqui Daniel está falando de impérios. Daniel está falando de um sistema político, de impérios. Primeiro ele fala do Império Babilônico, depois do Império Medos e Persas. Depois ele fala do outro império, que é o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. Depois ele fala, porque é interessante que quando Alexandre o Grande morreu, antes de morrer, ele divide o seu império com 4 generais. E o 4º, então, aqui, fala dos Ptolomeus e dos Seleudas. Então, esses 4 aqui, animais que Daniel viu, está falando de 4 impérios antigos. Surgia, caía. Levantava outro, caía. O império de Alexandre o Grande, o império greco-macedônico, foi um império poderosíssimo. E o que dizer do império de Nabucodonosor? O que dizer do império babilônico, poderosíssimo, que tinha o seu exército poderoso? Daniel tem uma visão aqui e começa a falar desses impérios, mas a queda desses impérios. Voltemos então, lembra que ele falou de 4 animais que simbolizava impérios, simbolizava um sistema de governo, simbolizava também aqueles que tinham suas cabeças governando. Voltemos agora então para Apocalipse 13, porque os 4 animais, em que cada um representava um império, agora resume tudo em um só animal aqui, que está falando de um império, que é o Império Romano, que está falando de um déspota, que era César, que era Domiciano. O nome de César é um título. Veja que ele fala aqui, olha, então vi, versículo 2, a besta que emerge é semelhante o quê? A leopardo. Lá fala de um animal que era igual ao leopardo, com os pés como de urso. Aqui fala como também a boca de leão, como de leão. Ele pega então, Deus mostra para João, utilizando as figuras de animais que na verdade, na época, todos compreenderam
o poderio que é um urso, que é um leão, que era um leopardo. Cada animal que Daniel viu, resume aqui num só. Volte aí para você ver. Versículo aí 3. Então vi uma de suas cabeças como de golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E quando fala aqui no versículo 2, permitam-me voltar aqui, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você está entendendo? Então aqui está falando do Império Romano. Aqui está falando de um governo. E eu quero desde já dizer, irmãos, não adianta. Pode ser democracia, pode ser socialismo, pode ser um governo como monarquia. Primeiro que não existe governo perfeito. Agora veja bem, quando fala aqui, está falando de um império romano que se tornou poderosíssimo e que houve uma mistura com a igreja. Houve uma mistura. Por que Constantino converteu na época por conveniência política? E por que o Império Romano foi crescendo e aí colocou a religião cristã como oficial do império? Que depois de muito tempo, porque nós vamos ver aqui o poderio, um sistema religioso também, a besta representando um sistema religioso, representando um sistema de domínio político, e seja qual for ele, o problema é o homem corrompido com seus pecados. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana criou a Santa Inquisição, que eu tenho lhes dito, que matou mais pessoas do que todas as guerras antigas? Desde já nós precisamos de ter cuidado, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Para que nós entendamos que não existe sistema perfeito, presbiteriano, batista, católico ou qualquer outro, que advogam defender a palavra. O que o pastor Eugênio quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o anticristo, a besta que está revelando aqui, ela vai surgir exatamente com uma mistura de poderio de um sistema político e religioso que se casam, com o propósito de querer parodiar, imitar a verdade, mas é mentira. Daqui a pouco nós vamos ver que quando surgir o iníquo, o filho da iniquidade, revelado aqui, vai vir. Quando, pastor? Quando o evangelho for pregado a toda criatura e especificamente enquanto todos os eleitos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo não entrarem no aprisco de Deus, não acontecerá isso tudo que nós estamos vendo aqui. Porque até então, voltemos lá para Apocalipse 6. Nós estudamos que saiu quando Jesus, o Cordeiro, abriu aquele livro com 7 selos. Quando ele abriu o livro, saiu um cavalo branco com seu cavaleiro, saiu vencendo e para vencer. Vivemos um tempo de 1260 dias, que temos a liberdade de pregar o evangelho. Nada pode deter a pregação do evangelho, ainda que muitos já morreram, ainda que muitos já tombaram queimados, esquartejados, estrangulados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo como Pedro foi, ainda que aconteceu na arena antiga, lá na arena em Roma, lá
feras que devoraram os crentes, mas o evangelho não pôde ser detido. Quando cumprir o tempo, aí o Satanás, a besta, vai surgir. E é aí que haverá uma grande e terrível tribulação. Olha o que diz aí para vocês verem. Versículo aí diz: e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O homem é fácil de ser enganado e ter o coração levado pelo encanto. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã. O ser humano, ele é capaz de fazer coisas loucas que você jamais imaginaria. Vai chegar um tempo que os homens irão mesmo adorar tudo que é ruim. Os homens serão mais amantes dos prazeres. Os homens serão jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, irreverentes. Serão caluniadores, implacáveis, desafeiçoados. Estamos caminhando cada vez mais. Aqui fala que o dragão, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Dragão aqui é o Satanás, é o diabo. É aquele lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a serpente lá, que enganou o casal no paraíso e continua enganando os homens com toda forma de mentira, até utilizando da piedade, de uma aparência de verdade, mas por trás tem o quê? Tem a desgraça, tem o domínio, tem a mentira, tem o engano, tem o engodo e tem trevas, maldição e todo tipo de engano que possa o ser humano viver cativo. Veja que aqui, adorar a besta que é semelhante à besta, quem é? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses, 1260 dias. Aqui fala que ela acabou pelejando contra os santos, mas o versículo 3 fala assim, olha para você ver aí. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nero foi um imperador terrível, déspota, cheio de malignidade. Quando ele morre, e depois surge Domiciano, alguns pensaram e falaram na época que Domiciano era a reencarnação de Nero. Claro, nós não acreditamos em reencarnação, mas naquela época eles achavam que o Domiciano era o Nero reencarnado, porque era mau, truculento como Nero. E alguns entendem que João, na revelação, escreve isso aqui para mostrar exatamente e relembrar esses crentes que, assim como eles estavam vendo ali o comentário de que Domiciano era um segundo Nero, então a reencarnação de Nero, assim também a besta, ela parece ser ferida de morte por um tempo, mas depois ela volta. É uma simbologia para mostrar que o diabo, por mais que aparentemente a besta foi derrotada, e por mais que preguemos o evangelho, e por mais que o mundo aparentemente parece ter paz, mas é o que precisamos de entender.
que ela aparecerá e em brevemente, quando eu falo brevemente aqui no seu tempo, ela vai aparecer. Olha o que diz aqui. Aliás, eu gostaria que vocês fossem comigo em Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses capítulo 2. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Versículo 3. Segunda Tessalonicenses, abriu aí, marca na sua Bíblia, minha irmã, não tenha medo de marcar não. Faça aí uma pintura aí, para você até mostrar às pessoas, colegas de faculdade, amigos, que querem aprender a Bíblia, que querem saber a questão do fim do mundo. Olha o que diz aqui. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha para vocês verem. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que o apóstolo Paulo fala também em Timóteo? Que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios. Queridos, eu falei com vocês, não é para dar medo não. Nós estamos vendo muitas igrejas crescendo, estupefadas de pessoas, gente sem compromisso. Nós estamos vendo que líderes e pastores não pregam mais contra o pecado, o evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz não é o evangelho que muitos têm pregado de rosas, mas é o evangelho que tem espinhos, que mostra a cruz. E o que está acontecendo? Os líderes hoje, os pastores, algumas igrejas, não têm estudado a Bíblia para despertar os irmãos. Por isso que eu resolvi estudar com vocês sempre a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos numa caminhada para a apostasia. Muitos irão apostatarem da fé por obedecerem a ensinos de demônios que estão aí. Seitas, pregações mentirosas, que falam que você pode casar, descasar, casar novamente, que pode fazer sexo do casamento. Afinal de contas, você tem de conhecer a mulher que vai viver com você para sempre. Você tem de conhecer, ir para um motel com ela, terem relações. Diferente do que a Bíblia mostra. Que não tem problema você beber, você fumar, você embriagar. Que não tem problema você pular carnaval, você dançar, afinal de contas, é aquilo que na igreja, que João ministra na primeira carta de João, o que os gnósticos estavam fazendo. É aquilo que os nicolaítas estavam fazendo. Lembra? Nós estudamos os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles líderes, falsos apóstolos, que talvez vieram lá de Nicolau, um diácono que desviou, que apostatou da fé. É uma suposição. E que dizia que eles poderiam ir fazer naqueles tempos pagãos, onde eles poderiam ter lá sexo, viver uma vida promíscua, uma vida descompromissada. Desde aquela época que pessoas têm enganado. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado, por mais que eu estudei um pouquinho de neurolinguística, por mais que eu estudei um pouquinho de psicanálise, por mais que eu tenha estudado para poder ter facilidade para aconselhar e para falar, mas nós não podemos esquecer que nós temos de pregar o evangelho. Não é ser coach no púlpito da igreja, só pregar aquilo que agrada as pessoas. Eu quero repetir aqui, eu quero procurar uma igreja que eu sinta bem. Quem é eleito de Deus, quem é ovelha de Deus, não procura igreja para sentir bem. Quem é eleito de Deus procura uma igreja que confronta com os seus pecados. Procura uma igreja que fala do evangelho genuíno, que fala que você tem que tratar sua esposa com doçura, com equilíbrio, que fala que você deve criar os seus filhos no temor de Deus, que fala que embriagar é pecado, que fala que você tem que trazer na sua mente
aquilo que glorifica a Deus, que prega que a nossa pátria não é esta. Por isso que muitas igrejas têm crescido. A Bíblia fala que muitos não suportarão a sã doutrina. Isso, esse texto nosso aqui de capítulo 13 não vai dar para terminar hoje. Eu quero dividir então o capítulo 13a e no próxima aula nossa, capítulo 13b. Porque aqui está falando de apostasia, gente. Quantos que abandonaram? Quantos na nossa igreja aqui, Presbiteriana Jardim Palmeiras, eu não estou dizendo daqueles que mudaram de igreja, porque você pode mudar, depende se você está perto da sua casa, alguma coisa assim, né? Mas é aqueles que estão... Esse dia eu encontrei separou da mulher, arrumou uma mulher mais bem idosa, mais velha do que ele, totalmente debilitado, embriagado, mexendo com drogas novamente. Muitos apostatarão da fé. Aqui fala que o homem da iniquidade só vai aparecer quando as igrejas começarem a esvaziarem, quando estes que diziam crentes, que até cantavam na frente da igreja, que até declarava o nome de Jesus, que até pregava o evangelho, quando muitos desviarem, apostatarem. E é aquilo que Hebreus fala, que muitos irão abandonar, e aqueles que abandonaram é impossível retornar. Aqueles que participaram do Espírito Santo. Tem gente até que diz que teve momentos de experiências tremendas, sobrenaturais. Está aqui a apostasia. Estamos estudando o capítulo 13 e aqui fala, é revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O iníquo vai aparecer, este homem da iniquidade. E dentro de um sistema certamente político e religioso. É isso que João viu e é isso que Paulo aqui falou com os Tessalonicenses, explicando-lhes e nós também explicamos para nós hoje. Olha o que diz agora. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém. Marca aí, minha irmã. Marca aí, irmão. O versículo 6 do capítulo de 2ª carta de Tessalonicenses 2. E agora sabeis o que eu detém, o que tem barrado para que este iníquo, este filho da perdição, da iniquidade não apareça, para que ele seja revelado somente em ocasião próxima. Essa palavra aí, sabeis o que detém. Quem detém? Quem detém esse iníquo? Primeiro, quem detém é o cavalo branco com seu cavaleiro. É a pregação. Que Deus já estabeleceu que nós devemos pregar. Mas o que o detém, principalmente, claro, principalmente, o que detém é, enquanto os eleitos não entrarem no aprisco, enquanto todos os eleitos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo não converterem, porque o evangelho tem sido pregado em todo mundo, mas aqui nós entendemos enquanto o evangelho não ser pregado a todo o mundo dos eleitos, daqueles que foram escolhidos por Deus. Esse capetão aqui, este homem da iniquidade não será revelado. Mas o dia que todos os eleitos entrarem, e quando vai ser, eu não sei. Pode durar daqui 10 anos, 5 anos, daqui 100 anos, 200, não sei. O que eu sei é que cada dia o funil está
chegando, afunilando o funil da história, ó. Olha o que fala agora. 7. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Repita aí. Somente seja afastado aquele que agora o detém. E quem vai afastar? É Deus, e Ele sabe quais são os eleitos. É Jesus que sabe quais são as ovelhas que o Pai lhe deu. E nenhuma vai ser arrebatada das mãos de Jesus. Arrebatada em outro momento, né? Arrebatada, tirada das mãos de Jesus. É aquilo que ele diz em João 10 e João 15. João 10 ele fala que as minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz. Elas me obedecem. E ao ouvir a minha voz, elas entram pela porta, que é Ele. É Jesus, que sou eu, Jesus, ele fala. Aqui fala, então será de fato revelado o iníquo, o que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo o poder, a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É preciso entender que este anticristo aqui, é claro, que o anticristo, desde os dias de Cristo, que ele morreu, e até quando ele estava vivo, havia aqueles que eram contra Cristo. Anticristo é contra Cristo. Anticristo é contra o Evangelho. O anticristo já opera desde aqueles dias. O apóstolo João, na primeira carta dele, ele fala, ora, aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. Só que este anticristo aqui, esse iníquo, este filho da perversidade, este aqui, o aparecimento dele aqui, deste anticristo, deste filho da perdição aqui, é um anticristo que será revelado onde você vai ver. Você não, nem eu não. As pessoas irão ver. Tomara que não, né? Aqui fala que ele terá o quê? Todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Na verdade, ele sempre teve. Falsos apóstolos e profetas têm pregado no mundo afora, fazendo curas, milagres. E tem gente que fala assim, não é possível. Aquela igreja lá, quantas pessoas sendo curadas, quantas pessoas sendo libertas. Não significa que aquele líder é de Deus. Como que eu conheço um líder de Deus? Olha as obras, olha a vida dele, olha como ele vive, olha a conduta dele. Tem muitos crentes enganados e até julgam, alguns pastores julgaram as igrejas presbiterianas, batistas, são tradicionais, não tem fogo. Nércios, imaturos e julgadores. Claro que nós devemos despertar, ter uma igreja mais vívida, né? Mais viva e com muito cuidado para que nós não caiamos em querer modificar muita coisa, inovar muita coisa e perder aqui, ó, o essencial. O primeiro é a Bíblia. Esta é a minha caminhada. Se a nossa igreja quiser crescer, cresça pregando a palavra. Tem que pregar contra o pecado, tem que pregar. Eu já cometi tantos erros de ter pregado contra o pecado. E quando você não prega contra o pecado, aí começa a dar vazão para outros aparecimentos, colocando o homem no centro. Que Deus tenha misericórdia. Olha o que diz aqui agora. E eu quero repetir para vocês, não iluda. O diabo, ele tem poder para poder fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ele pode curar? Pode. No espiritismo, na verdade, curou lá? Pode. Ele coloca a enfermidade e depois usa o líder lá da seita ou até o pastor para curar. Tá entendendo?
Lembra que onde Deus fez mais milagres foi entre o povo de Israel? E mesmo lá entre o povo no deserto, o povo foi rebelde? O que eu quero dizer? Não iluda, meu irmão. É aquilo que Lutero falou. Ainda que a sua igreja, comunidade, chova de milagres, mas se não tiver aqui a Bíblia sendo pregada, sendo ensinada, pode chover de milagres. Porque milagres o Satanás também faz, o diabo também faz. E é o que diz aqui, vamos lá. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Porque ele coloca a doença e cura lá. O demônio tem poder? Tem. Veja Jesus quando libertou pessoas que eram mudas, que eram pessoas totalmente possuídas por uma enfermidade, um espírito imundo, como aquela mulher que sofria há 38 anos ou 18 anos com um espírito de enfermidade. Precisamos conhecer a Bíblia mais, meus irmãos. Aí eu quero terminar aqui, para depois eu continuar aqui o capítulo 13, que está falando dessa besta. Aqui fala: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem o quê? Salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. É aquilo que Romanos capítulo 1 fala. Tiveram o conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus. Deus entregou tais homens a desonrar os seus corpos entre si, a se perderem como ser humano, como gente. A prática do homossexualismo, a prática do lesbianismo, a prática desses pecados aí. E eu falando isso aqui, eu posso ser aí até odiado por muitos. Mas o que acontece? Não fala sobre isso não. E dia irmão falou comigo: pastor, não prega sobre isso não, só vai ser processado. Mas olha, a Bíblia fala aqui, nos ensina em Romanos. Olha o que fala aqui, minha gente. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Este mundo jaz do maligno. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Tem gente que sente prazer. Tem gente que entra em delírio ao ficar nas raves à noite. Tem gente que entra num prazer e ir para motéis com garotas e garotos. Tem pessoas que falam mal de pastores, da igreja, dos crentes, e vai piorar mais da agora em diante. Porque ou você prega a verdade ou você enrola o povo. Ou eu, pastor Eugênio, fico pregando a verdade lá na igreja, ou então fico enrolando vocês como um coach. Deus é bom, você é cabeça e não cauda, o Senhor é contigo. Não tem problema você namorar com 1, com 2, com 3, com 4. Não tem problema, você pode separar. Não, Deus te ama, pode separar, não tem problema. Claro, entendo que cada caso é um caso, cada momento é um momento. O que eu quero colocar aqui ao estudar o capítulo 13 de Apocalipse, aqui vai surgir o filho da iniquidade, a besta, o dragão dá poder para ela, e esta besta nos dias de João era o Império Romano, especificamente representado ali por quem? Por Domiciano, pelo imperador, que se intitulou Deus, que queria a glória para si. Vamos continuar depois, porque eu quero dizer que a besta tem surgido dentro das nossas próprias igrejas hoje. Como, pastor Eugênio? Todas as vezes que eu como pastor, você como líder de louvor, você como um cantor que se diz gospel, todas as vezes que você é um narcisista e que você quer fazer daquela comunidade como se fosse o seu trono,
Você não passa de uma besta, de alguém que engana, de alguém que quer desviar a atenção dos eleitos de Deus. Que Deus te abençoe. Nós iremos continuar o capítulo 13, a parte B. Um beijo no coração. Até a próxima aula.